Olá pessoal, meu nome é Paula Karine Dantas e hoje nós iremos falar sobre literatura parnasiana. Olha só, o que foi o parnasianismo? O parnasianismo é um estilo de época que se desenvolveu na poesia, né? Quando a gente fala de prosa, a gente fala de realismo e naturalismo. Quando a gente fala de poesia, a gente fala sobre parnasianismo e simbolismo. Lembrem-se, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não termina o realismo para acontecer o naturalismo. Vocês sabem que o Mulato, que é uma obra naturalista, foi publicada no mesmo ano em que foi publicada também a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. Olha só, né? Chegou ao Brasil a partir de 1880, tá vendo, ó, como acontece tudo ao mesmo tempo. E o vocábulo Parnaso está relacionado à figura mitológica que dá o nome a uma montanha na Grécia, né? Então a gente volta para aquelas questões do clássico, né, dos valores greco-latinos, onde, segundo a lenda, moravam musas e o deus Apolo, e era frequentemente visitada pelos poetas em busca de inspiração. Olha essa pintura, né, de Rafael, o Parnaso, linda, né? Surgiu na França com a publicação de uma revista, né, Le Parnasse Contemporain. Em Portugal, nós temos aqui o início também, que só se deu depois do século XIX, e aqui no Brasil, nós temos o parnasianismo, o simbolismo, o realismo já chegando, né, colidindo ali, porque chegou ao Brasil de uma forma tardia, né? Então, mas qual é a característica que eles têm em comum? A renúncia ao sentimentalismo e ao egocentrismo dos românticos, né? Tanto o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, eles têm em comum essa rejeição, esse sentimentalismo exacerbado dos românticos. Aqui nós temos o Antério de Quental, que inicia o realismo em Portugal. Ele também é um dos nomes no parnasianismo, porque ele é o rei dos sonetos, né? Ele escreve em forma de sonetos. E os parnasianos, que buscam essa arte, por essa metalinguagem do poeta que vai escrever um poema, não para mostrar uma ideia, mas para mostrar que ele é um cabarretado e que ele é um poeta dos bons, que ele sabe escrever, né? Aqui, né, eu já falei de alguns escritores, né, inclusive o Antério de Quental, que foi também, que inicia com obras no realismo, mas também é um dos nomes do parnasianismo português. A gente tem aqui a segunda Revolução Industrial, que também, pessoal, quando nós vimos na aula sobre realismo e naturalismo, uma das características comuns, claro, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, é a segunda Revolução Industrial, né? Então aqui nós também temos, por exemplo, descobertas na área da tecnologia, como o telefone, o cinema, a eletricidade, né? Porque a gente está vendo aqui iniciando uma Belle Époque, né? Aqui no Brasil, vocês sabem que o Brasil está vivendo uma decadência, né, da monarquia, né, as ideias republicanas e as ideias do abolicionismo crescem, e aqui no parnasianismo a gente já tem a abolição da escravatura, né? Em 1889, o crescimento econômico pela produção do café. Lembra que quando a gente fala sobre realismo e naturalismo, a gente fala sobre uma possível modernização, né, o Brasil em efervescência. Abertura ao crescimento da aristocracia, ao culto, ao luxo, ao requinte, tornando os cafeicultores os maiores consumidores de produtos de arte do período, transformando-os em objetos raros e preciosos. Pessoal, o parnasianismo foi um movimento muito financiado, né? Os cafeicultores, os poderosos, né? Enfim, eles investiam na arte parnasiana. Tanto é que a gente observa que escritores parnasianos, eles sobreviviam do parnasianismo, por exemplo. Aqui nós temos algumas das principais características desses poemas, né? A estética, a poesia descritiva, né? Eu vou descrever, né? A impassibilidade,
Retomada dos modelos clássicos, vocês observem que todos os slides, vocês veem, né, pinturas clássicas. Perfeição formal, porque o artista não quer mostrar, não quer dar uma ideia, ele quer mostrar que ele é bom. E aqui nós temos o seguinte, por exemplo, olha só esse poema de Olavo Bilac. Invejo ourives, quando escrevo, imito o amor, com ele em ouro o alto relevo, faz de uma flor, imito. Olha só ele dizendo, olha o poeta dizendo que quando ele escrever, ele quer fazer com as palavras o que o ourives faz quando ele vai fazer a lapidação de uma pedra. Olha a arte pela arte, a metalinguagem, né? Oposição à estética romântica, né? Ressuscitou o soneto, substituindo, porque qual é a característica básica do soneto, né? Um poema clássico. O soneto são 2 tercetos, 2 quartetos e 2 tercetos, com versos decassílabos, né? São 10 sílabas, 10 sons, né? 10 sílabas poéticas. Só que aqui, o que houve? A substituição desses versos decassílabos por versos alexandrinos, ou seja, 12 sons. E aí o que a gente tem aqui? A versificação torna-se mais perfeita. Nós temos rimas ricas, né? Ou o que caracteriza uma rima rica? Palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, quando há uma combinação de sons com palavras de classes gramaticais diferentes, a gente considera uma rima rica e não uma rima pobre, como nua, lua, tua, rua, né? Essa rima pobre com os hiatos. Olha só, quero que a estrofe cristalina, eu enquanto escritor, quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo, minha pena segue essa norma. Por ti servir, deusa serena, serena forma. Olha, para ele não importa nada. O parnasiano quer a forma, ele quer mostrar que ele é bom. Inclusive, quando nós estudamos o modernismo, a gente observa quando Ronald de Carvalho declama na Semana de Arte Moderna o poema Os Sapos, né, de Manuel Bandeira. E os sapos, quem são? Os parnasianos, uma crítica, né, a esse rigor dos parnasianos, que eram assim como eu posso dizer hoje, o digital influencer da época. Os digitais influencers da época eram os parnasianos. Impassibilidade. O que é impassibilidade? É a negação do sentimentalismo exagerado presente no romantismo, né? Então eles não querem mostrar eles não querem mostrar nem objetividade nem subjetividade, viu, gente? Eles querem mostrar que eles sabem escrever bem. Claro que não é 100%, que não são todos os poemas só arte pela arte. Então olha só esse aqui. A cavalgada, a lua banha a solitária estrada. Silêncio, mas além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de uma estranha cavalgada. Raimundo Correia. Impessoalidade, né? Os autores buscam, por meio de poesias descritivas, em que a apresentação dos fatos históricos e dos fenômenos naturais é imparcial. É por isso que a poesia parnasiana ela é altamente descritiva. Olha esse poema aqui, né? Do vaso. Tem vaso chinês, tem vaso grego, tem vaso para todo mundo, viu? Estranho mimo aquele vaso viu, casualmente uma vez de um perfumado contador sobre mármore luzídio. Olha o clássico aqui novamente, né? Entre um leque e o começo de um bordado. Descrição do vaso chinês. Ponto. Resgate dos valores clássicos, né? O parnasianismo, assim como fez o classicismo, também se voltou à antiguidade greco-romana, tida como modelo de perfeição e de beleza. Lembrando que há 3 momentos na literatura em que há essa valorização em relação ao clássico. O primeiro é o início do modernismo com o classicismo. Depois nós temos o arcadismo ou neoclassicismo. E agora, no final do século XIX, o parnasianismo. Eu não sei porque que esse povo gosta tanto. Um dia eu vou compreender. Plena nudez.
Eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas, não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero em pleno esplendor, vício e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres, da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela, de luxuriantes formas, entrevê-la da transparente túnica através. Quero vê-la sem pejo, sem receio, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua, da cabeça aos pés. Olha o soneto, né? Falei várias vezes sobre a metalinguagem, que é a arte pela arte, né? O esteticismo, que a poesia parnasiana estava preocupada com o belo, com a parte estética, daí a palavra esteticismo, e não com o conteúdo em si. Há um poeta, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve: no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e até a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua. Olha que beleza. Uma pessoa apaixonada vê isso aqui com toda assim, né? Mas aqui é arte pela arte. Isso aqui é o que o eu lírico, que não... Olavo Bilac é o escritor, o eu lírico é outra história, viu? É o que o eu lírico fala, né, para um poeta. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gênia da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. Eita, será que é mesmo? Vamos pensar. Perfeição formal, né? A maior preocupação dos poetas parnasianos era a forma, o conteúdo ficava em segundo plano. O importante era a palavra, a aparência e a sonoridade. Quero que a estrofe cristalina, dobrado ao jeito, do ourive saia da oficina sem um defeito. Então, ao contrário da liberdade romântica, em que apareciam os versos livres e brancos, né? Porque no romantismo foi a primeira tentativa de se escrever de uma forma livre. A gente tem essa permanência desse pensamento de versos livres lá no modernismo, né? No modernismo de 22. Então, o que acontece, né? Aqui há uma rejeição em relação aos versos livres. Então, o que são versos livres e brancos? Versos não rimados. Os parnasianos valorizavam a utilização das rimas, buscando principalmente as rimas ricas e raras, né? Sonha, porém, de súbito a violento, o abalo acorda em torno as folhas bolem, é o vento, e o ninho lhe arrebatava o vento. Que ouço ao longe o oráculo de Eleusis, olha só a mitologia, se um dia eu fosse teu e fosses minha, o amor conceberia um mundo e de teu ventre nasceriam deuses. Os principais autores, né, são Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa. Esses poemas que eu li ao longo dessa aula são desses artistas, autores, né? Aqui nós temos o vaso grego. Lembra que tinha vaso chinês? Tem vaso grego agora. Não sei se era vaso chinês. Enfim, tem vaso grego e chinês. Tem vaso para todo mundo, né? Aqui o vaso grego. Raimundo Corrêa. Opa, passei demais. Opa. Olha só, sua poesia é marcada pelo pessimismo, chegando até ser sombria, quase romântico, né? Anoitecer esbraceia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados,
fogem, fecha-se a pálpebra do dia. E aqui o poema As Pombas de Raimundo Correia, né? Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. Olavo Bilac, né? Que é o nome, né? Eu acredito que seja o escritor mais, o escritor reconhecido, né? Enquanto parnasiano. Olha esse poema Via Láctea dele também, que é bem famoso. Talvez sonhasse quando a vi, mas via que, aos raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. E eu olhava de baixo, olhava em cada degrau que o ouro mais límpido vestia. Mudo e sereno, um anjo a harpa dourada, ressoante de súplicas, feria. Tu, Mãe Sagrada, vós também formosas ilusões, sonhos meus, ia expor ela com um bando de sombras vaporosas. Não. Ó meu amor, eu te buscava quando vi que no alto surgias, calma e bela, o olhar celeste para o meu baixando. E aqui ele está olhando, né, Olavo Bilac. Finalizando, o que vocês precisam perceber, né, analisar em relação ao parnasianismo, né? Que após 78 havia no Brasil várias correntes que combatiam o excesso do romantismo. Realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. E por que esse assunto é importante? Porque posteriormente, como eu falei aqui na aula, vocês vão observar os modernistas atacando os parnasianos assim com unhas, dentes e todos os canhões. Enem, exames, né? Por exemplo, os exames costumam fazer questões sobre o extremo valor atribuído pelos parnasianos à forma. É isso que vocês precisam lembrar, né? E quando a gente fala de forma, a gente fala de valores clássicos, de mitologia, da arte pela arte, né? O descritivismo e o recurso à mitologia clássica também são características importantes do parnasianismo. Olha essa questão. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Olha só, aqui nós temos um trecho de um poema parnasiano, e o que é que esse poema revela do poeta? Informal? Claro que não. Rigor formal é uma característica dos parnasianos. Ele é irônico? Não. A ironia é quando a gente pretende atingir o nosso leitor com algo palpável, com um assunto, com uma crítica. Os parnasianos não estavam querendo saber sobre isso. Crítica, algo engajado. Então a gente tem aqui uma característica importante dos parnasianismo, que é o distanciamento da realidade, porque eles valorizam o formal, a arte pela arte. Outra questão aqui, pessoal. Tu, artista com zelo, esmerilha e investiga. Nícia, o melhor modelo vivo, oferece da beleza antiga, para esculpi-la em vão, árduos no meio. De embraseada arena, batem-se, quebram-se em fatal torneio. Pincel, lápis, buril, cinzel e pena. O trecho evidencia tendências parnasianas, na medida que exalta o rigor formal e utiliza-se de imagens mitológicas. Ok, pessoal? Fico por aqui e na próxima aula vocês irão ver, né, as características de uma escola que eu sou apaixonada, porque eu sou apaixonada por Cruz e Souza, que é o simbolismo. Um forte abraço e a gente se vê EAD ou presencialmente. Tchau, tchau!